Sejam todos bem-vindos ao Singularidades. E para tu e do outro lado que caiu aqui de paraquedas, eu me chamo José Henrique, mas tu pode me chamar de José. Eu sou psicólogo, entretanto, todavia, porém, aqui não é um lugar de psicoterapia, mas é terapêutico, porque eu considero aqui como sendo o meu setting terapêutico pessoal, onde eu abordo os meus desconfortos, trago as minhas angústias, tento ir de encontro a alguns possíveis resgates que eu me permita aqui dentro também, que algumas vezes pode fazer sentido, outros não, e tá tudo certo. E eu acredito que minimamente que eu consiga ser um porta-voz daquilo que tu ainda não consegue nomear. Ok? Meu muito obrigado. E eu acredito que a gente já pode iniciar. E tem um tema bem interessante aí que me solicitaram essa semana para poder estar abordando. Eu quero tentar ver como é que eu consigo discorrer aqui, ok? Então vamos embora. É muito estranho a maneira como muitas pessoas não param para poder se auto-observar e ao mesmo tempo se auto-analisar de uma forma em que o passado e as coisas que se passaram junto disso, que fazem parte da nossa construção, elas são de grande importância. Principalmente com relação a esse término de ano. Eu acredito que seja de suma importância a gente olhar assim para trás e tentar minimamente perceber, tentar se atentar às escolhas que a gente fez até aqui, tentar se atentar também minimamente aos progressos que a gente teve até o momento atual. Da mesma forma, tentar absorver em coisas que a gente se destacou, em coisas que fomos bons, em coisas que a gente demonstrou mais vitalidade, em atitudes que a gente minimamente não tinha antes que teve esse ano. Comportamentos que a gente não teve até ano passado e a gente conseguiu ter até esse momento desse ano. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? De que eu sempre acho importante a gente olhar pra trás. Sempre é importante. Pra que eu não me esqueça de onde eu saí. Isso pra mim é algo que eu vejo como sendo sempre fundamental. E algo que eu sempre abordo dentro da terapia com os pacientes, né? Eu sempre gosto de usar muito a metáfora da montanha. A metáfora da montanha, a metáfora do livro e a metáfora da caverna. Eu até abordei sobre isso em algum dos meus podcasts, né? Eu acho que foi o 8º, se não me engano. Sobre a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é, pra mim, como se fosse uma montanha, né? Que muitas pessoas sobem e nem todas elas estão de fato, né, querendo subir essa montanha. Muitas delas não querem pagar o preço de subir essa montanha. E mesmo quando você chega lá em cima, que tu acha que aquele cume é o máximo que tu consegue com relação a ti mesmo, que tu consegue dizer assim, porra, é isso, eu me conheço. É quando menos tu espera, a montanha aumenta e a altitude dela fica muito maior, fica muito mais distante de onde tu tava. E isso às vezes desanima. Só que ao mesmo tempo eu percebo que isso me gera muito mais engajamento, me gera muito mais motivação. E quando eu paro nessa montanha e olho pra trás, eu vejo, caralho, eu andei pra caramba. Nó! Eu saí lá de baixo, velho. Literalmente eu saí lá de baixo. E junto disso, já pegando esse gancho, é a mesma coisa de quando tu lê um livro tão bom que muitas vezes tu revisita ele pra poder tirar uma frase, pra tirar um parágrafo, pra tirar alguma inspiração, porque aquilo pra ti foi muito importante. Da mesma forma de que quando muitas pessoas, elas saem de suas cavernas pra poder tentar enxergar um pouco melhor sobre aquilo que há fora, sobre muitas vezes tentar alcançar um possível horizonte, um possível patamar até mesmo de uma melhora de vida, né? E ao mesmo tempo parece que quando a gente sai da caverna é como se a gente tirasse as vendas dos olhos, né? É como se a gente de fato estivesse se permitindo que o novo se faça presente, que a novidade se faça presente, que o desconforto também se faça presente, porque toda mudança gera um desconforto, né? Não há uma mudança assim que te deixe 100% feliz ou contente, né? Eu acredito nisso, pra mim isso faz sentido. Então, eu acredito que tudo isso que eu trouxe é muito baseado com relação ao ano que passou, que ele tá terminando, na verdade, né? Eu não gosto de usar essa frase no sentido daquela música clássica que a gente canta no Ano Novo, né? Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo. Eu costumo brincar com essa frase no sentido obrigado Ano Velho, que venha o Ano Novo. Aproveitando esse gancho do término do ano, né? Que literalmente faltam 12 dias para poder acabar o ano.
eu te pergunto, o que pra ano que vem tu não tolera de jeito nenhum? Ou talvez o que de fato tu quer tolerar um pouco menos? O que pra ano que vem, pra ti, seria inadmissível? O que pra ano que vem, ou quais coisas, né, pra ano que vem, de fato, pra ti tem que ser inegociável? Eu tenho comigo, pelo menos uma coisa, duas coisas são fato, tá? Primeiro, sono. Segunda, academia e meus treinos e corrida. Isso pra mim são inadmissíveis eu trocar. São coisas inegociáveis que eu não negocio de jeito, maneira nem a pau. Por quê? Essas coisas me fazem um bem danado. E sem contar que eu peguei gosto por treinar, eu peguei gosto por corrida, eu peguei gosto por aprender a cuidar de mim. Vocês entendem que louco que é isso? Através de uma resistência que de fato eu tinha, tanto como muitas pessoas têm quando começam a academia, ou enfim, algum exercício físico. Porque eu acredito muito que a questão do shape, né, o que a gente chama o que tu quer construir, ele é uma consequência. Então eu fui para uma questão de saúde e hoje, né, pela construção e evolução do meu físico, etc e tal, o ânimo, o humor. Então o shape ele tá vindo como consequência, mas eu aprendi ao longo desse meio período gostar de fazer isso. Eu aprendi a gostar de correr, eu aprendi a gostar de estar indo treinar e progredindo carga. E olha que louco, né? Porque nos treinos a gente cresce quando a gente falha. É muito louco isso, né? O músculo cresce quando a gente falha. E é uma ironia, assim, com relação à vida que é muito interessante. Porque na vida a gente falha e depois a gente cresce, né? A gente falha muito, erra muito, a gente cresce com esses erros, né? E na academia é o inverso. E eu acho muito interessante essa pegada, essa analogia, porque dos dois lados tem uma ironia também com relação à repetição. Porque na academia tu cresce com relação à maneira em como tu é constante e tu repete com relação àquele músculo, né? Sobre aquele músculo ali. E a constância sobre isso também. Na vida, quanto mais tu erra, quanto mais tu persiste no erro, e às vezes tu não aprende com isso, pior fica, né? Então é muito pior. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? O que de fato nesse ano tu persistiu tanto, bateu tanto naquela mesma tecla, tu deu tanto murro e ponta de faca, que talvez tu romantizou isso de um ponto e tu não conseguiu olhar de uma outra ótica, né? E assim, tu quer que eu dê nome pros bois? Tá bom, então eu vou dar nome pros bois. Pode ser a tua relação parental com teus pais, né? E tu não sabe ainda lidar com isso. Digamos que eles tenham N questões e tu sempre fica naquela ponte, né? Entre ajudar, não ajudar, aconselhar, não aconselhar, ouvir, não ouvir. Então, pra esse ano, tenta sair dessa ponte. Tenta sair desse muro. Tenta entender o que de fato tu quer, o que é importante pra ti, com relação principalmente à tua saúde mental. E lembrando que mesmo eles sendo seus pais, eles não são deuses, eles também são falhos, eles também erram. E cada um na sua vida tem seu papel social, né? Segunda coisa, já que tu quer que eu dê nome pros bois, né? Vamos lá. Em relações que de fato não precisa ficar assumindo tudo. De novo, né? Tanto com os pais, amizades, na família, no contexto geral, em amigos também, né? Tu não tem que ser o Superman de todo mundo. Tu não tem que ser um super-herói que ajuda todo mundo. E de novo, né? Eu sempre abordo isso no meu Instagram e em outros posts também, até te pergunto, e quem salva o super-herói? Quem salva o super-herói? Quem é o teu colo quando tu precisa? Quem é o teu apoio quando tu necessita? Quem é o teu ombro amigo de quando tu quer literalmente só derramar lágrima ou então só desabafar? Pensa nisso pro próximo ano. Porque às vezes a gente fica tão focado em metas objetivas, comprar um carro, tirar uma carteira, dar entrada na casa, e a gente se esquece dessas questões subjetivas, que são mais internas, mais pessoais, do autoconhecimento e autodesenvolvimento nosso. Por exemplo, ano que vem eu quero deixar, um exemplo, né? Eu quero deixar de ser menos intolerante, ou seja, eu explodo com tudo, sou muito explosivo, então eu quero deixar de ser um pouco menos intolerante, ser um pouco mais tolerante. Eu quero deixar de ser tão inflexível, talvez ser um pouco mais flexível. Eu quero aprender a ouvir um pouco mais as pessoas, eu quero aprender com quais pessoas eu quero me abrir, eu quero entender um pouco mais o porquê eu tenho dificuldade em me relacionar com outras pessoas, eu quero tentar entender o porquê eu não consigo me abrir para as pessoas, mesmo elas que sejam mais perto de mim. Vocês perceberam, cara? Eu falei de 6 itens aqui, assim, 6, 7 por aí, do nada, assim, muito rápido.
E são essas coisas, essas pequenas metas subjetivas que as pessoas não procuram trabalhar, elas não procuram tentar entender. Elas de fato não querem procurar, porque parte de uma resistência muito grande delas. E o ano, mesmo ele finalizando, para ano que vem agora, eu te questiono de novo. O que de fato vai ser novidade e o que vai se repetir. Então pensa nesse ano que passou agora como se fosse um jogo, como se fosse um filme. Que tu já zerou ele, só que tu sabe as fases que tu morreu muito. E tentar entender do porquê tu morreu muito nessas fases. E tentar entender do porquê tu ficou dando murro em ponta de faca, sendo que tu sabia e tu entendia que tu não precisava fazer o que tu tava fazendo. Tu não precisava agir como tu tava agindo. Tu não precisava assumir o que tu tava assumindo. E é literalmente, tu se colocar em terceira pessoa, se afastar desse círculo também, se colocar em uma outra posição e se olhar de fora, como sendo uma câmera. Pensa no BBB. Que tu é uma câmera se filmando 24 horas por dia. Tá se olhando, se observando dali de cima. O que agora, nesse exato momento, tu gostaria de estar mudando para ano que vem? O que de fato tu acredita e tu pensa, tu pode, enquanto tentar organizar um planejamento, né, melhor sobre tu. Talvez tu precise um pouco de ajuda e de suporte. Talvez é uma questão de uma terapia. Talvez é uma questão de um acompanhamento mais assíduo com um médico, com uma nutricionista. Será que tu tem que mudar um pouco mais o teu ciclo social? Será que pra tu poder aprender coisas novas, tu tem que começar a sair com gente diferente? Tem que começar a visitar outros tipos de públicos? Talvez de fato, né, resumindo tudo isso, sair da tua zona de conforto. Eu acredito que pode ser um dos pontos, tá? Então, né, só deixei sair o que talvez pra ti não faça sentido novamente, mas pra mim faça sentido. Eu acho que por hoje tá bom, né? Acho que é um pouquinho sobre isso que eu queria estar abordando assim. Eu espero muito que cada um de vocês tentem, né, minimamente fazer uma lista dos pós e contra, sobre coisas que vocês querem manter, sobre coisas que vocês querem fazer diferente para ano que vem. Que o ano que vem para mim ele é uma tolice, é uma ilusão total assim, porque o nosso ano que vem pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Comumente, minimamente, muitas pessoas esperam se decepcionar, esperam uma coisa muito grave acontecer para que elas comecem a ter uma mudança. Às vezes é um laudo médico, é uma resposta de um médico, às vezes é uma decepção, às vezes é um acontecimento muito forte. E eu acredito que a gente não precisa esperar chegar nessa última gota desse copo, né? Eu acho que não precisa chegar a transbordar para que a gente mude. Então, é isso. Muito obrigado a cada um que ouviu até aqui. Nos encontramos semana que vem com o 11º episódio. Muito obrigado e tchau!